Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Emmanuel vem comentar na lição 2 do livro Ceifa de Luz, Desculpar. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetível de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontraremos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão de treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente para que amanhã seja também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela generoso o monturo que o injuria, convertendo sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano para aquele que entende as angústias da gleba não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos oriente às horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Fazem a outrem aquilo que desejas que te seja feito, advertiu-nos o amigo Excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e da força da humildade, é que atingiremos em passe definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. A lição belíssima de hoje, uma lição até um pouquinho mais extensa, mas para falar sobre perdão tem que ser um pouquinho mais extenso mesmo. Porque o Emmanuel consegue traduzir muito bem o Evangelho de Jesus, quando ele vem falar assim, a necessidade que a gente tem de transformar esse mundo, de transformar o solo dos nossos corações mesmo. Enquanto a gente ficar preso, e usa essa palavra com todas as letras, preso nas garras da falta de perdão, a gente não consegue avançar. A verdade é que todos nós precisamos muito de perdão para com as nossas faltas, e ele chama a atenção da inocência e da ignorância que ainda está por trás da pessoa que se deixa praticar esses crimes, e a dor, o desespero, a revolta que ele acaba espalhando por conta disso. Que todos esses sentimentos e os malefícios que esses sentimentos também provocam nas pessoas acabam voltando, criando ali um campo fluídico para a pessoa que o praticou, para a pessoa que deu motivo. Então ele vem chamando a atenção aqui, aquelas frases que são utilizadas em outros momentos por Emmanuel, olho por olho, dente por dente, e não vai sobrar uma pessoa só enxergando ou se alimentando. A ideia não é essa. A ideia é a gente estar o tempo todo perdoando e buscando sempre o melhor. Quanto mais eu busco o melhor, eu estou colaborando com o meu progresso, principalmente, mas principalmente também com o progresso da outra pessoa, porque ela precisa de novas oportunidades também. Mas ele vem falar aqui sobre a natureza, mais uma vez, um grande poeta, o Emmanuel, né? Vem fazer a comparação com o sol, que está sempre, mesmo sendo injuriado pelo monturo, ele acaba transformando em recurso fertilizante. Ele fala do odor que às vezes sai, né, no pântano e que na verdade está rogando reajuste, daqui a pouco vai se tornar uma terra muito produtiva, muito adubo. Ele faz umas comparações com a natureza sempre para poder estar chamando a nossa atenção para a importância do perdão. Mas o perdão, como diz um grande amigo que é um dos mentores da nossa casa, ele fala assim, acima de qualquer coisa é um ato de inteligência, porque aquele que não perdoa, ele leva muitas dificuldades futuras.
né, quando estiver no plano espiritual. Então a coisa fica muito complicada para ele, porque ele vai ser joguete desses sentimentos que são provocados pelos espíritos, que os espíritos vão estar o tempo todo trazendo a sua lembrança àquela pessoa em que ele não perdoou, e aí toda vez que ele vê aquela pessoa, vê aquela imagem projetada na sua frente, ele vai estar sentindo aquela raiva, aquele sentimento de ódio, né, dependendo do grau a que chegou, e é esse sentimento que o vai colocar em sintonia com outros espíritos que estão na mesma vibração, e daqui a pouco vai ser muito difícil para muitos espíritos conseguirem sair daquele local, conseguirem sair dessa sintonia. E ele vem dizer para a gente, cada vez que a gente aprende a perdoar, a gente está simplesmente conseguindo compreender quando o livro dos espíritos, os espíritos superiores falam para a gente, todo mundo foi criado simples e ignorante, sem saber, sem ter exata noção do que seja violar a lei de Deus. A gente vai violando, vai sentindo a lei de causa e efeito, e com o tempo vai modificando o nosso comportamento. Mas enquanto a gente está nesse processo, né, lei de causa e efeito, e buscando ainda a reparação, enquanto a gente está nesse processo, é muito importante que a gente saiba o valor do perdão. Agora, o valor do perdão, ele vai ter um ingrediente a mais. A pessoa que me magoa, ela criou o campo fluídico para ela, para estar recebendo também na mesma medida que ela fez comigo. Eu me vingando, eu entro num ciclo vicioso, um ciclo que vai sempre estar fazendo com que você agora resgate também o que você provocou nas outras pessoas. E quando na verdade, quando eu perdoo, eu me excluo desse processo, mas a pessoa que praticou aquele ato, ela continua nesse processo ainda de aprendizado. Então daqui a pouco, em muito breve tempo, vai aparecer alguém também o submetendo ao mesmo tipo de sentimento, mesmo tipo de sofrimento também, para que ele possa estar aprendendo de maneira ainda muito, né, sutil, e a maioria das pessoas não percebem isso, né? A gente está aprendendo o que a gente fez o outro passado. Daqui a pouco, quando a gente passa e descobre que aquilo é muito ruim para a gente começa a não fazer a mesma coisa, né? Então, Deus vai permitindo com que esses tipos de situações aconteçam com a gente de maneira educativa. Agora, eu devo sentir aquilo e, a partir de agora, eu me determinar mesmo, falar, eu não quero retribuir o mal com o mal. Eu quero, a partir de agora, retribuir o mal com o bem. Eu não quero mais prejudicar ninguém. Esse prejuízo todo deixa para o passado, já passou, agora vamos só tentar reparar o que a gente fez daqui para frente e não se envolver mais com esses problemas ainda de lei de causa e efeito. Essa é que é a ideia. Além disso, no primeiro momento, eu sei que a gente está beneficiando a gente. Eu estou pensando em mim aqui, ó. Eu é que quero progredir. Mas eu vou estar também proporcionando progresso para aquela pessoa, né? Porque o que acontece ela vai ter um momento em que ela vai ter o despertar dela e não precisa a gente estar fazendo justiça com as próprias mãos ou com o próprio pensamento. A gente fala mão, mas a gente sabe que o revide ele pode vir através de agressão física, agressão verbal ou agressão do pensamento. Então, pelo menos do pensamento, a gente vai pensar assim, né? Que ele tome o caminho dele e que ele consiga ser feliz, que ele consiga acertar a sua vida e que não prejudique mais ninguém daqui para frente. Mas isso vai ser um aprendizado dele, vai ser um momento dele. A gente fazendo a nossa parte já é o suficiente. Aliás, quem está tendo a oportunidade de estar estudando o Evangelho, quem está tendo a oportunidade de estar tendo acesso a essas edições do Emmanuel, somos nós, não está sendo ele. Então a responsabilidade para cada um de nós aqui acaba sendo muito maior, porque a responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Mas para falar desse tema, a gente não precisa ficar ilustrando, trazendo exemplos. É só a gente falar dessa parte nossa, puramente nossa. A gente está vivendo um momento em que a gente precisa trazer o Evangelho para dentro da gente. Então, em minhas preces, eu estou sempre incluindo aqui, Senhor, me ajuda a respeitar o ser humano, me ajude a amar o ser humano. Eu sei que ainda sou muito pequeno ainda tenho uns sentimentos muito conturbados, mas eu estou pedindo aqui, rogando a ajuda desses espíritos para que me ajudem a perdoar e a ter indulgência com todos aqueles que cruzam o meu caminho.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.